Oi, turma. Sou a professora Andréia. Sejam bem-vindos à disciplina de Química. Então, nós vamos ter 2 aulas. Então, vamos lá para a nossa primeira aula. Então, qual é a finalidade da Química? Então, a finalidade da Química é estudar todas as transformações que estão acontecendo no mundo em que a gente vive. Tudo que envolve matéria e energia, a química estuda. Então, as modificações, as transformações que acontecem envolvendo matéria e energia, isso a gente vê na química. Então, a gente pode dizer que química é a ciência que estuda a matéria e a energia e as transformações que ocorrem com a energia e com a matéria. Então, a gente tem a matéria, a energia e as transformações que envolvem tanto matéria quanto energia. Então, muitas transformações são naturais, ocorrem sem que o homem tenha que interferir, como a digestão de um alimento em nosso corpo, o amadurecimento de uma fruta, entre outros. Outras transformações só acontecem com a interferência do homem, como, por exemplo, a produção de polímeros, plásticos, fibras têxteis, papéis, tintas, remédios e todas as modificações apresentadas pela matéria. Então, toda a matéria que ela é modificada, transformada, existe a interferência do homem. Então, um pouco da história da química. Então, a descoberta do fogo foi o início para os primeiros experimentos humanos, foi o que originou as experimentações. Com o domínio do fogo, se desencadeou processos de transformações de uma substância química em outra, sendo possível utilizar os metais para a fabricação de utensílios que a gente usa no nosso dia a dia. Então, os egípcios descobriram técnicas de extração em tempos pré-históricos, as quais muitas vezes eram executadas como rituais religiosos ou em forma de magia. Então, é relevante conhecer a química. Ela é uma ciência que procura entender o mundo no sentido material, como tudo se constitui e se transforma e o que envolve essa transformação. Então, ela tá presente em inúmeras atividades, como agricultura, medicina, nas nossas casas. São alguns conceitos que é bom a gente relembrar. Então, o que é matéria? Se observarmos o ambiente que nos rodeia, é possível perceber que existem diversas coisas que podemos pegar e existem outras coisas que podemos apenas ver. E também outras coisas que podemos sentir. Então, tudo que a gente pode pegar, ver ou sentir, a gente considera como matéria. Então, o que é matéria? É tudo que possui massa e ocupa algum lugar no espaço. Então, o conceito de matéria é tudo que tem massa e ocupa certo lugar no espaço, a gente chama de matéria. Então, a gente vai para os estados físicos da matéria. Então, toda a matéria é formada por partículas menores. Então, essas partículas são formadas por moléculas e essas moléculas são formadas por átomos, que interagem entre si, dando à matéria certas características. Uma dessas características é a propriedade física chamada de estado físico da matéria. Então, essa propriedade diz respeito à configuração macroscópica que está relacionada com a velocidade do movimento, ou seja, a agitação das partículas. Então, a gente tem aqui, ó, quando ela se encontra no estado sólido, frio, gelo. Então, a gente não tem agitação aqui, as partículas não se movimentam. Ó. Então, quando a gente tem aqui a matéria no estado sólido, não existe movimentação das partículas. Então, as partículas ficam paradas. No estado líquido, água morna, a gente tem uma leve agitação das partículas. Quando a gente tem água quente, gás ou vapor, essas partículas se movimentam com grande velocidade. E muito quente, que é o gás ionizado, então com uma velocidade ainda maior. Então, conforme mais quente a gente tiver a matéria, maior vai ser o grau de agitação dela.
Então, a gente tem aqui, ó, o líquido que forma os lagos, rios e mares. Na outra figura aqui, a gente tem o vapor que sobe da terra, riachos, oceanos, que são aquecidos pelo sol. E o gelo que cobre as montanhas, todos eles são formados de água, porém elas aparecem em estados físicos diferentes. Então, aqui na primeira imagem, a gente tem a água no estado líquido, no segundo, a gente tem a água no estado gasoso, e no terceiro, a gente tem a água no estado sólido. Então, a água que observamos pode ser encontrada em função da força de coesão das partículas que a formam, em três formas diferentes, que são os estados físicos da matéria, que são o sólido, o líquido e o gasoso. Então, a gente vai ver os três agora. Então, o estado sólido possui forma e volume constantes, então nem a forma e nem o volume variam, então eles não mudam, são sempre a mesma forma e o mesmo volume. Suas partículas, os átomos, moléculas ou íons, estão distribuídos regularmente, ocupando posições fixas. Então, a gente não tem partículas que se movem. A estrutura é rígida, possui alta resistência a deformações. O estado líquido possui forma constante, possui volume constante e formas variáveis. Então, ó, o volume é constante, não varia. O que varia no estado líquido são as formas. Então, dependendo do recipiente que eu for colocar, a água, o líquido vai pegar o formato daquele recipiente. Então, os líquidos têm volume constante, mas a forma é do recipiente que o contém. As forças de atração entre as partículas mantêm as partículas unidas, mas não impedem que elas se movimentem em diferentes direções. O gasoso, então, possui tanto forma quanto volumes variáveis. Então, ela varia tanto na sua forma quanto no seu volume. As forças de coesão entre as partículas são muito fracas, onde elas se deslocam de maneira desordenada e em alta velocidade. Por isso, o gás não tem nem forma e nem volume definidos. O gás tende a ocupar todo o espaço disponível do recipiente onde ele estiver contido. Então, aqui a gente tem uma característica macroscópica. Então, ó, a gente tem do sólido as partículas unidas ali, sem movimento. Líquido, a gente tem as partículas se movimentando. No gasoso, a gente tem umas partículas se movimentando com uma rapidez maior, então, com maior velocidade. Agora, a gente vai ver a mudança de estado físico da matéria. Então, quando ela muda de um estado para o outro. Então, a gente tem fusão, vaporização, condensação, liquefação, solidificação e sublimação. A gente tem aqui condensação e liquefação é a mesma coisa. Então, a gente pode chamar de condensação ou liquefação. Então, a gente tem aqui, ó, quando a matéria passa do estado sólido para o líquido. Então, na água, por exemplo, quando a água passa de gelo, quando o gelo começa a derreter e se transformar em água, a gente tem fusão. Quando a água começa a se transformar em vapor, então a gente tem vaporização. E quando o vapor se transforma em líquido, a gente tem liquefação ou condensação. E quando o líquido se torna em sólido, então a gente tem a água se transformando em gelo, a gente tem solidificação. A gente tem ainda direto do sólido para o gasoso a sublimação. Então, quando ocorre a fusão, a vaporização e a sublimação, sempre há o recebimento de calor, isto é, o aumento da temperatura, e sempre que aumenta a temperatura, tem diminuição da pressão. Ó. Então, para transformar de gelo em líquido, ou de líquido em vapor, ou de gelo para vapor, a gente tem um aumento da temperatura e a gente tem uma diminuição da pressão. Agora, quando a gente tem a solidificação e a liquefação ou condensação, a gente vai ter uma perda de calor
e um aumento na pressão, ó. Então, para transformar de gasoso em líquido, vai ter uma perda de calor, então vai ter uma diminuição na temperatura. Também para passar de líquido para sólido, eu vou ter que ter uma diminuição da temperatura. Para mim ter para a água se transformar em gelo, é necessário que eu diminua a temperatura. Sempre que diminui a temperatura, aumenta a pressão. Então, aumento de temperatura, a gente tem a fusão, a vaporização e a sublimação, e diminuição da pressão, e redução da temperatura e aumento da pressão, a gente tem a liquefação e a solidificação. Só para relembrar. A gente vai para reações químicas. Então, a gente tem a tabela periódica ali, tem os elementos da tabela, os átomos da tabela. Então, as reações químicas estão presentes no nosso cotidiano. Por exemplo, quando esquentamos a água, estamos realizando uma reação química. Então, o gás do fogão reage com o oxigênio do ar, promovendo o calor, ou seja, o fogo. Então, o fogo só existe porque eu tenho duas substâncias reagindo aqui, que são o oxigênio com o gás do fogão. Então, isso eu tenho como consequência o calor, ou seja, o fogo. Mas, afinal, o que é uma reação química? Então, os fenômenos químicos são chamados de reações químicas. Reação química é o processo de mudanças químicas, onde ocorre a conversão de uma substância ou mais em outra substância. Então, o que é uma reação química? Ó, eu tenho duas substâncias aqui, a amarela e a azul. Quando elas se unem, elas entram em contato, elas interagem e elas formam uma outra substância. Então, essa interação delas, esse contato delas, elas provocam, elas conseguem produzir uma outra substância. Para que uma reação ocorra de fato, é necessário que os reagentes estejam em contato, permitindo que ocorram interações entre os reagentes e que desencadeiem os produtos. Então, a gente vai ter o que são os reagentes. Então, a gente vai ter duas substâncias que quando a reagente é quando ela entra em contato, ela é capaz de produzir um outro produto. Então, sempre que eu tiver duas substâncias reagentes, então, quando elas entram em contato, elas interagem entre si e desencadeiam os produtos, que é a nova substância. Então, a gente tem aqui exemplos, ó. Então, a gente tem a interação do átomo de oxigênio com o átomo de hidrogênio. Então, aqui a gente tem, ó, um átomo de oxigênio, dois átomos de hidrogênio. E aqui, ó, a gente tem a interação aqui, ó, de um oxigênio, ó, um átomo de oxigênio, com dois átomos de hidrogênio, que resulta na substância H2O. Então, a gente tem dois reagentes, que são o átomo de oxigênio mais dois átomos de hidrogênio. Então, quando eles entram em contato, quando eles interagem, eles formam o produto que é o H2O, que é a molécula da água. Então, aqui também, ó, a gente tem os dois reagentes, ó, dois carbonos com o gás oxigênio, ó. Então, quando eles interagem entre si, ó, quando eles se unem, quando eles entram em contato e interagem, eles formam o produto que é o gás carbônico, que é o CO2, ó. Então, a reação entre o carbono e o oxigênio resulta como produto o gás carbônico. Então, você percebeu como as reações químicas estão presentes no nosso cotidiano? Para que uma reação química ocorra, é necessário que existam elementos químicos que reagem entre si e produzam os chamados reagentes. Então, a reação da formação da água, então a gente tem dois hidrogênios que entram em contato com o oxigênio, então interagem, formam o H2O, que é o produto. Uma termoquímica, então são reações de combustão, então significa que tem queima, combustão significa que tem queima. Então, a combustão é o processo de queima que provoca a emissão de luz e de calor. Então, sempre que eu tiver uma combustão, essa combustão vai emitir tanto calor quanto luz.
Então, a gente tem ali uma energia calórica, uma energia que aquece e uma energia que ilumina. Então, no processo de combustão da madeira, por exemplo, existem dois tipos de energia. Energia luminosa, que é a energia que ilumina, e energia térmica, que é a energia que aquece. Então, sempre na combustão, a gente vai ter esses dois tipos de energia. A energia luminosa, que é a que ilumina, e a energia térmica, que é a que aquece. Então, o fogo é o resultado da reação química entre diferentes combustíveis mais o gás oxigênio. Então, para que haja o fogo, vai ter que ter uma reação química entre alguns combustíveis mais o gás oxigênio. A energia liberada durante a combustão está ligada à diferença entre produtos e reagentes, conhecida como energia química. Então, as transformações químicas estão relacionadas a processos de transformação de energia, que são a liberação ou absorção de energia. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó, no caso do carro em movimento. Então, o carro tem armazenado, lá o automóvel tem armazenado uma energia química recebida pelo sistema. Assim que esse carro entra em movimento, parte dessa energia química, ela é transformada em energia cinética, que é a energia do movimento. Então, aqui a gente tem uma parte de energia transformada em energia cinética. Quanto mais esse carro andar, o motor dele vai aquecendo. Então, ó, com o aquecimento do motor, parte dessa energia cinética é transformada em energia térmica, porque energia térmica é a energia do aquecimento. Então, a gente tem aqui parte da energia convertida em energia térmica. Também, a gente sempre vai ouvir alguns ruídos. Então, esses ruídos são energia sonora. Então, a gente tem aqui parte dessa energia térmica transformada em energia sonora. Isso é o que a gente chama de conservação de energia. Então, a energia não se cria nem se destrói. Ela vai se transformando de um tipo de energia para outro tipo de energia. Então, a gente tem aqui os processos exotérmicos e endotérmicos. Então, são dois processos em que há troca de energia na forma de calor. Então, um vai ter absorção e outro vai ter liberação de calor. Então, quando ocorre a liberação de calor, a gente chama essa reação de exotérmica. Então, exotérmica é quando tem liberação de calor. E quando há absorção de calor, a gente chama essa reação de reação endotérmica. Então, endotérmica, a gente tem absorção, então absorve calor, e exotérmica libera calor para o meio ambiente. Então, a gente tem termoquímica, a gente tem os dois processos de reação, que são processos exotérmicos e processos endotérmicos. Então, nos processos exotérmicos, a gente tem liberação de calor, o que provoca o ambiente aquecido. Então, aquece o ambiente. Então, se eu estou liberando calor, esse calor liberado vai aquecer o ambiente. E os processos de reação endotérmicos, a gente tem absorção de calor, então absorvem o calor, o que provoca o resfriamento do ambiente. Então, se a gente tem absorção de calor, a gente tem um ambiente que se resfria. Então, esses são os dois processos da termoquímica, os processos exotérmicos, onde a gente tem liberação de calor, então o ambiente é aquecido, processos endotérmicos, a gente tem absorção de calor, então o ambiente se resfria. Então, a combustão é uma reação química exotérmica. Então, combustão é fogo, né? Então, esse fogo? Então, a gente tem um calor que é absorvido, que é liberado. Esse calor vai aquecer o ambiente. Então, aqui a gente tem uma reação exotérmica. Então, a gente tem calor, então toda a combustão ela tem calor liberado, isso provoca um aquecimento no ambiente. Então, a gente tem ali uma reação exotérmica. A fusão de gelo é um processo endotérmico.
quando o processo absorve calor. Então, se a gente quer que o que é a fusão? É o gelo se transformando em líquido. Ó. Então, o que acontece? Ele vai absorver o calor para que ele possa derreter. Ó. Se ele fosse liberar calor, se ele fosse liberar calor, ele ia aquecer o ambiente, mas ele vai resfriar o ambiente. Então, a gente tem nesse caso absorção de calor, então ele absorve o calor para poder derreter e ele vai resfriar o ambiente. Então, observe que o prefixo exo, de exotérmica, é calor para fora. O prefixo endo, de endotérmica, é calor para dentro. Então, a gente tem uns exemplos aqui, ó, de processos exotérmicos, então, que liberam calor. A gente tem queima de velas, combustão de álcool ou derivados do petróleo, como gasolina ou óleo diesel, queima de propano, liquefação ou condensação da água, e exemplos de endotérmico. Então, a gente tem ebulição da água fervendo, fusão da água, o gelo derretendo, fotossíntese e bolsa de gelo instantâneo. Então, a gente tem alguns exemplos de processos endotérmicos que liberam, que absorvem calor, então que detêm o calor, e exotérmicos que liberam o calor. Cinética química, então é o ramo da química que estuda a velocidade das reações e os fatores que influenciam nessa velocidade. Ó. Então, a gente vai ter reações rápidas e reações lentas. A cinética química estuda a velocidade das reações químicas, os fatores que são responsáveis pela ocorrência de uma reação, a natureza dos reagentes, o contato entre eles, os choques eficazes e a energia de ativação. Então, a teoria das colisões. Então, sempre que a gente coloca os reagentes em contato, as partículas irão colidir umas com as outras, e essas vão originar os produtos. Mas nem sempre os choques entre as partículas dão origem aos produtos. Quando isso acontece, quando o choque entre essas partículas não resulta em produtos, a gente diz que esses choques não são eficazes. Então, são choques não eficazes. Quando os choques entre as partículas originam os produtos e resultam em quebra e transformação de novas ligações, a gente chama de eficazes ou efetivos. Aqui a gente tem a teoria das colisões, então aqui a gente tem o hidrogênio mais o cloro, a união deles, aqui eles em contato, então a gente tem as partículas interagindo aqui, eles formam o produto que é o ácido clorídrico. Então, aqui nesse caso, a gente tem os choques eficazes, ó. Então, aqui também, ó, a gente tem os dois reagentes, que é o O2 mais o N2. Então, a gente tem o oxigênio com o nitrogênio. Então, eles aqui interagindo formam o dióxido de nitrogênio. Então, formam o produto, que é o dióxido de nitrogênio. Então, também a gente tem aqui choque eficazes. A rapidez das reações. Então, existem alguns fatores que alteram a rapidez das reações. Então, os fatores luz e calor desencadeiam reações que são temperatura, pressão, aumento da concentração dos reagentes, luz, catalisadores e superfície de contato. Então, todos esses fatores, eles aceleram, aumentam a rapidez das reações. Então, se eu aumento a temperatura, a pressão, a concentração dos reagentes, a luz, isso vai alterar, vai aumentar a rapidez das reações. Então, temperatura, por exemplo, ó, quanto maior a temperatura, mais rápida será a reação, ou seja, a rapidez de uma reação é proporcional à temperatura.
Aumentar a temperatura significa aumentar a energia cinética das partículas. Ó. Então, aumento da temperatura, mais energia cinética das partículas, mais colisões e com mais energia, maior número de colisões efetivas, aumento da rapidez da reação. Então, ó, de modo geral, quanto maior for a temperatura a que ocorre a reação química, maior é a velocidade da reação. Quanto menor for a temperatura a que ocorre a reação química, menor é a velocidade da reação. Então, por isso que no dia a dia, para preservar os alimentos, a gente guarda eles na geladeira, porque lá tem uma temperatura menor, então a reação tem uma velocidade menor, então ela é mais lenta se eles estiverem em uma temperatura menor. Concentração dos reagentes. Quanto maior a concentração, mais rápida será a reação. Isto porque, quanto maior o número de partículas dos reagentes, maior será a probabilidade de choque entre elas. E, consequentemente, mais rápida será a reação. Ó, para constatar isso, pense no seguinte exemplo. Quando temos uma brasa queimando e queremos que essa combustão se processe mais rapidamente, nós sopramos ou abanamos a brasa. Por que isso funciona? Bem, um dos reagentes dessa reação é o oxigênio do ar. Então, ó, se a gente aumentar o oxigênio do ar, vai aumentar a reação. Essa reação esse processo vai ser mais rápido. Superfície de contato, quanto maior a superfície de contato, mais rápida será a reação. Aumentando a superfície de contato entre as partículas dos reagentes, estamos aumentando a frequência dos choques entre elas, e influencia na rapidez da reação. Então, aumentando a superfície de contato das espécies reagentes, aumenta a frequência das colisões, maior quantidade de colisões efetivas, mais rápida a reação. Um exemplo, ó, quando dissolvemos um comprimido efervescente triturado, ele irá se dissolver mais rapidamente do que se estivesse inteiro. Isso acontece porque aumentamos a superfície de contato desse comprimido que reage com a água. Pressão, ó. Quando se aumenta a pressão, aumenta-se a velocidade da reação. Isso porque o aumento da pressão diminui o volume, intensificando as colisões das moléculas. Então, a gente tem aqui, ó, uma pressão, ó. Se eu aumentar essa pressão, que é a pressão 2, a gente tem um volume menor, ó. Quanto menor o volume, mais essas partículas vão colidir uma entre a outra. Isso vai fazer com que essa reação aumente a velocidade da reação. A luz, algumas reações químicas se processam com maior velocidade em presença da luz, é por isso que determinados produtos são comercializados em frascos escuros. Há reações químicas cuja velocidade de reação aumenta na presença da luz. Ó. Exemplo disso, ó, os jornais ficam amarelados quando são expostos ao sol. As frutas também amadurecem mais rápido se elas ficarem expostas ao sol. E os catalisadores, então, são uma forma de aumentar ou diminuir a rapidez das reações químicas. São substâncias que alteram a rapidez das reações químicas no processo final, reduzem significativamente o tempo de duração das reações. Então, catalisadores, a presença de um catalisador pode aumentar ou diminuir a velocidade de uma reação. O catalisador promove os choques eficazes entre as partículas dos reagentes, aumentando a velocidade da reação. Os catalisadores não intervêm na reação, ficando intactos no final. Os catalisadores que diminuem a velocidade das reações são designados por catalisadores negativos ou inibidores. Então, os catalisadores são substâncias que alteram a velocidade das reações. Então, a gente tem inibidores ou catalisadores negativos, são os que diminuem a velocidade de uma reação. Ó. Então, a gente tem aqui, ó, a conservação de peixe ou carne em sal e de legumes em vinagre são práticas muito antigas. Então, tanto o sal quanto o vinagre são
inibidores ou catalisadores negativos. Então, eles diminuem a velocidade de reação. Os conservantes também são inibidores ou catalisadores negativos, ó, porque eles diminuem a velocidade das reações. Ó. Então, os conservantes atrasam as reações químicas de degradação dos alimentos, por isso que eles se conservam por mais tempo. Também podem ser catalisadores positivos ou apenas catalisadores, que são os que aumentam a velocidade das reações. Ó. Então, as substâncias que aceleram, então, esse processo de reação, então, aumento. Então, no nosso organismo digestivo, existem os catalisadores, que são as enzimas. Estas aceleram o processo de decomposição dos alimentos. Então, dentro do nosso organismo, os alimentos se decompõem muito mais rápido do que fora do nosso organismo, porque o nosso organismo tem esses catalisadores, que são as enzimas que aceleram as reações. Um inseto conhecido como besouro bombardeiro. Então, ele armazena em seu corpo água oxigenada e uma substância chamada de hidroquinona. Ao combiná-las, a presença dessas substâncias catalisadoras armazenadas em seu corpo, que são reações exotérmicas, são iniciadas e prosseguem velozmente. Como resultado, o inseto é capaz de lançar contra seus predadores um jato de água fervente e uma substância que é a quinona, irritante aos olhos. Ao colocarmos água oxigenada em um machucado, pode-se observar a formação de bolhas em grande quantidade. Essas bolhas são o gás oxigênio sendo formado rapidamente, ou seja, essa reação foi acelerada ao colocar a água oxigenada em contato com o machucado. Isso ocorre porque o sangue contém um catalisador biológico para essa reação, que é chamado de catalase. Então, essa foi a nossa primeira aula. Boa semana de estudos e nos encontramos na próxima aula.